Bom, muito bom dia a todos. Vamos, então, dar início a mais essa EBD. Eu vou começar com uma oração. Nosso Deus e Pai, nós louvamos e agradecemos ao Senhor por esse tempo. Obrigado também pela vida de cada irmão, cada irmã. São pessoas muito preciosas. São filhos do Teu reino. São participantes da herança, juntamente com o Teu Filho Jesus. Obrigado, obrigado mesmo. Louvamos a Ti porque vivemos ainda num país de liberdade. Que o Senhor possa permitir que a gente tenha essa liberdade por muito tempo. Não permita, Pai, que esses governos venham restringir isso que a duras penas foi conquistado. Nos ajude, nos orienta, nos dê a Tua graça, porque se o Senhor não intervir, se o Senhor não cuidar da gente, tudo que a gente for fazer vai ser muito pouco. Obrigado, Pai, mais uma vez, que o Senhor venha também iluminar essa palavra em nossos corações. Assim eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, gente, hoje é o segundo estudo sobre um assunto que nós começamos há 2 semanas, sobre os fortes e os fracos, e eles estavam ali numa disputa sobre coisas que podiam, que não podiam comer. Os fortes, os que comiam de tudo, criticavam os fracos e faziam questão de comer e beber e tal, na frente daqueles que eram mais fragilizados em sua fé e que consideravam importante o abster-se de algum alimento. Os fracos, por sua vez, eles tinham assim uma atitude extremamente julgadora, né, diante dos outros que comiam e que não obedeciam às regras propostas por Moisés, né? E a igreja ela estava dividida. Tinha ali uma fissura e que se isso não fosse tratado, ia quebrar. Ia quebrar. Eu tenho a impressão que a igreja ela sempre está numa certa corda bamba, desde o início dos tempos. Tempos como igreja, né? Ela está numa corda bamba, ela sempre está se equilibrando entre um radicalismo, né? E entre uma permissividade, né? E às vezes essa permissividade, ela não que alguns assuntos sejam pecado, como aqui, mas acaba afetando pessoas que não têm o mesmo discernimento, a mesma compreensão sobre certos assuntos, né? Isso é muito difícil você lidar, porque nós queremos que a nossa verdade prevaleça, né? A gente, eu acho que isso tem a ver com um certo orgulho, né? Assim, olha, é assim, vai ser assim e pronto. E Paulo diz o seguinte, olha, calma, calma. Eu sei que os fortes aqui eles estão corretos na sua interpretação, mas vamos devagar. Existe um grupo aí, que é um grupo que também ama Jesus, que também é fiel a Deus, só que ainda estão escravizados por certas questões menores, que para vocês é menores, mas para eles é importante. E se ficarem teimando nisso, daqui a pouco eles vão espanar, eles vão embora. A igreja vai se dividir. Então, a gente vive nessas tensões. O tempo todo, o tempo todo. Só que são assuntos que precisam ser tratados. Não tem jeito. Talvez hoje o problema não seja as questões alimentares, pode ser outros problemas, mas isso sempre precisa ser tratado em nível de igreja, porque senão vai criar dificuldade. Tá? Então, o apóstolo Paulo diz o seguinte lá em Romanos 14, a partir do verso 13. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço
ou obstáculo no caminho do irmão. Esse é um versículo que deveria ser decorado, deveria estar pelo menos sublinhado na nossa, na nossa Bíblia. Que isso já ajudaria muito, né? Sobre vários assuntos. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão por quem Cristo morreu. Olha só, por causa da sua comida, não destrua o irmão, seu irmão por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Então, eu vou agora fazer a transmissão aqui. O compartilhamento, melhor dizendo. Eu tenho certeza que os irmãos já leram esse texto algumas vezes. Eu também já li muitas vezes. Mas nunca com uma atenção como agora. E ele é um texto de uma riqueza bíblica, teológica muito grande. E alguns conceitos aqui, eles podem ser expandidos para qualquer assunto da nossa vida, né? E quando eu falo qualquer assunto, são aqueles assuntos que não são considerados pecado, assuntos não considerados pecados, que fazem parte da vida humana, mas que, se em algum momento isso ferir a consciência do mais fraco, aquela coisa deve ser, então, evitada. Havia uma onda de julgamento na igreja. Tá? Eu imagino que a situação ali estava bem caótica, a ponto de o apóstolo Paulo reservar ali um capítulo inteiro, né, para tratar esse assunto. Então, havia essa onda de julgamento, em que um grupo julgava o outro sobre questões relativas a alimentos e guarda de dias. E esses julgamentos estavam sendo um obstáculo na vida de muitos irmãos, que eram cristãos sinceros, mas que entendiam a obediência de certas regras como necessárias para a vida cristã. O apóstolo Paulo deseja acabar com esses julgamentos. Ao invés de ficarem lançando julgamentos mútuos, sendo motivo de tropeço, deveriam amar mais aos outros. Nenhum dos grupos, forte ou fraco, deveriam ser juízes, mas agirem como servos. Para tentar contextualizar, vamos entender que a Igreja de Roma, né, capital aqui do Império Romano, era assim uma igreja também formada muito por judeus, né? Judeus que haviam sido convertidos ao cristianismo. O Antigo Testamento continuava sendo a Bíblia deles e continua sendo a nossa Bíblia. Isso pode ter gerado algumas confusões. Bom, se o Antigo Testamento continua sendo Bíblia, então tudo que está na Bíblia deve ser praticado. Era essa uma das prováveis aqui interpretações deles. Só que Jesus, quando ele veio para este mundo, ele veio para cumprir toda a lei. Diz lá o texto que ele não deixaria cair um tio, né?
a palavra grega que ele usa é nenhum iota. O iota é a menor vogal grega. E a gente substitui por um sinal vocálico, um tio. Nenhum tio vai cair sem que toda a lei seja cumprida. E ele falou isso porque os fariseus, eles cumpriam a lei, pelo menos na frente dos outros, nos seus mínimos detalhes. E isso, de fato, foi cumprido. A lei foi cumprida. Mas e agora o que fazer com a lei de Moisés? As coisas não estavam muito bem definidas, né? E elas vão ser definidas em Atos 15, do primeiro concílio da igreja. Ali sim. Mas esses assuntos ainda não são muito bem divulgados, as pessoas ainda são muito passíveis de darem as suas interpretações, né? De entenderem que estão agradando a Deus se elas se abstiverem de algum tipo de alimento ou guardar um dia. Tá? E uma vez na igreja, e na igreja você tem uma liberdade e você não precisa mais guardar a lei mosaica no aspecto cerimonial, estamos aqui falando de lei cerimonial, guarda de dias e também a evitação de certos alimentos, né? Tem um aspecto de uma lei higiênica que Deus coloca, né? Justamente para a preservação da saúde do povo naqueles tempos, mas você tem uma lei cerimonial. Isso ainda estava bastante ambíguo na cabeça de algumas pessoas. E aí Paulo, então, ele escreve esse texto para que aqueles gentios que vieram do paganismo e que se converteram não entrassem agora em conflito com judeus, e mesmo judeus que já eram fortes na fé, que já tinham se apartado da questão legalista, não entrassem agora em conflito com judeus que eram mais fracos nesses aspectos, pelo menos. Então, Paulo diz, como alguém que está no Senhor Jesus, como alguém que está no Senhor Jesus, e Paulo aqui fala de si mesmo, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro. Então, na questão do alimento, Paulo traz uma posição particular ao afirmar que nenhum alimento é impuro, exceto para a pessoa que assim o considerar. Exceto para aquela pessoa que considera impuro, então ela não come. Para essa pessoa, certas coisas nem alimentos são, porque ele não considera aquilo. Jesus também, certa vez, foi acusado de comer sem lavar as mãos, assim como seus discípulos. Deve estar lembrado do evangelho que eles foram acusados ali de comer sem lavar as mãos, né? E pela lei cerimonial eles tinham que lavar as mãos, né? É interessante que nós entramos um pouquinho nesse assunto de lavar as mãos na quinta-feira no Clube do Livro, né? E esse assunto de lavar as mãos, ele foi assim, nós cansamos de ouvir isso durante a pandemia. É interessante que Deus já sabia que há problema de você comer sem lavar as mãos. Tem um aspecto de culto, tem um aspecto da purificação, mas eu tenho certeza absoluta que Deus já tinha essa preocupação com uma contaminação por bactérias, por vírus e outros parasitas mais. Tá? Deus é um Deus eterno, então ele sabe todas as coisas. Inclusive, Deus é o dono da ciência. Nós só temos uma ciência porque Deus assim permite. Ele que criou a ciência. Só que os fariseus estavam assim com a mente tão bitolada de que, olha, se você não comer sem lavar as mãos, você está ferrado, no sentido espiritual da coisa. Para essa crítica, Jesus respondeu que o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai dela. Então, Jesus ele amplia essa percepção acerca do alimento, da questão da boca, daquilo que entra, e diz o seguinte, olha, vocês estão preocupados com o alimento, mas as coisas que vocês falam, o modo como vocês machucam o povo, o modo como vocês escravizam o povo com as suas leis, que não,
os fariseus já tinham ampliado a lei de Moisés muitas vezes. E Jesus fala o seguinte: olha, é isso que contamina o homem. É isso. Então, assim, a calúnia, a mentira, a fofoca, são essas coisas que contaminam. Isso não contamina só a pessoa, mas contamina multidões. Aquilo que muitas vezes a gente fala, que são palavras de maldição muitas vezes, isso pode e sim contamina, de acordo com o que Jesus coloca aqui. Então, sobre os alimentos em si, Jesus considerou todos eles puros. O apóstolo Paulo, certa vez, foi advertido a não considerar pessoas ou coisas impuras, quando Deus já havia as declarado puras. E aí nós vamos ver lá que Deus deu uma visão para Pedro, e Pedro vai lá, e o indivíduo acaba se convertendo por conta de uma visão que ele teve, em que Deus considera todas as coisas puras. O apóstolo Paulo, ao escrever para Timóteo, afirmou: pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Mesmo que somos orientados a comer de todos os alimentos, isso é uma questão à parte aqui. Mesmo que somos orientados a comer de todos os alimentos, ninguém deve ser pressionado a fazer uso deles, por considerar que ao comer determinado alimento estará fazendo algo que desagrade a Deus. Vamos pensar na primeira questão que se coloca, é sobre o que Jesus diz, que todas as coisas são impuras, né? E que o que sai da boca da pessoa, isso é impuro. Os judeus, eles ampliaram a questão do alimento, eles transferiram essa ideia de impureza para muitas coisas da vida, ao ponto de considerar os seus vizinhos samaritanos como impuros, a ponto de considerar os demais gentios como impuros. Se vocês vão lembrar, Deus havia colocado o povo de Israel como uma nação sacerdotal e uma nação missionária. Eles deveriam levar a palavra de Deus para todos os povos. O que o povo judeu começou a fazer? Considerar os demais impuros, não merecedores. Se vocês forem ler, se vocês forem refazer uma leitura do profeta Jonas, quando a cidade de Nínive, que é a capital da Síria, se converte, ao invés de Jonas ficar feliz, exultar por conta da conversão deles, porque agora Deus tinha purificado, Jonas, ele fica magoado com aquilo, ele fica triste. E ele acusa Deus por ser misericordioso. Olha só que coisa interessante. Então, a coisa do alimento, ela não para no alimento. Ela vai para muitas outras áreas da vida. E aquilo que tinha uma intenção cerimonial e até higienista num primeiro momento, ela acaba sendo explodida para você considerar as pessoas também impuras. Tá? Isso gera uma preocupação muito grande no coração de Paulo, até porque a igreja agora está no seu berço. Ela está começando. O verso 15 diz: se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua o seu irmão, por quem Cristo morreu. Não destrua o seu irmão, por quem Cristo morreu. Embora não haja restrição espiritual em relação aos alimentos, né? Vamos pensar aqui na carne de porco. Carne suína, eu tenho uma certa dificuldade, sobretudo essas carnes de frigorífico, que dá a impressão que você está comendo ração. A carne do porco caipira, muito bem frita, eu aprecio. Essa carne de frigorífico eu não aceito tanto. Mas tem irmãos, e até tem pessoas de outras igrejas, né, que não comem. Elas não comem carne de porco. Por uma questão cerimonial, elas ainda consideram que aquilo é importante para agradar a Deus.
eu não concordo com esse ponto de vista teológico delas. Mas se eu convidar um adventista na minha casa, eu não vou ficar provocando ele. Eu não vou fazer carne de porco para provocar essa pessoa. Cristo morreu por essa pessoa. Olha só o que o versículo 15 diz. Não destrua seu irmão por quem Cristo morreu. Jesus morreu pelos adventistas. Aliás, Jesus morreu pelas pessoas, né? E quem cria igreja é o ser humano. Tá? Então, Jesus morreu por todas as pessoas. Então, embora não haja restrição espiritual em relação aos alimentos, há uma restrição baseada no amor ao próximo. Então, por amor ao próximo, eu vou deixar de comer. Mas eu vou deixar de fazer outras coisas que podem ser causa de tropeço para determinada pessoa. Então, para algumas pessoas, comer certos alimentos fere a relação com Deus e as deixa tristes. Outras, querendo impor sua verdade, comem para provar que podem. E essa queda de braços serve apenas para destruir o irmão por quem Cristo morreu. Sabe, teve uma vez que isso já tem muitos anos, acho que deve ter mais de 10 anos. Essas pessoas nem estão mais na igreja. E a Margarete e eu fomos numa pizzaria aqui em Pompeia, e junto com alguns outros irmãos, que eu também não vou lembrar quem são. E chegando lá, tudo bem, a pessoa vai na pizzaria, ela come o que quiser, bebe o que queira, eu não estou ali para ser fiscal de ninguém. E a pessoa lá, com algumas cervejas em cima da sua mesa, e quando eu passei por ela, ela me encarou, ela ficou me olhando. Na época, eu ainda estava no Esquadrão da Vida. Como dizendo assim, fala alguma coisa. Com aquele olhar provocativo. E daí alguém pode dizer, não, mas pastor, não foi olhar provocativo. Foi. A gente, quando está acostumado a lidar com pessoas, você consegue discernir um olhar normal de um olhar provocativo. E eu deixei, eu não estou aqui para ficar fiscalizando ninguém. Particularmente, eu acredito que o cristão ele precisa ser responsável. Precisa ser responsável. Sobretudo em relação à bebida, eu tenho uma posição pessoal sobre isso. Tá? Tem pastores que entendem que é pecado, isso é um erro teológico, não é pecado, né? E que o cristão nunca deveria beber. A minha posição é diferente, tá? Mas eu digo o seguinte, quando você for tomar um vinho, seja de modo responsável, que não escandalize o próximo, que seja da sua casa, né? Com alguém da sua família, que não vá causar tropeço para as pessoas, porque há uma cultura de que bebida é um problema na sociedade, e ela porque mata muita gente. Por conta da atitude, não é a bebida em si, mas a ingestão imoderada de bebida acaba levando pessoas inconsequentes ao trânsito e muita gente é morta em acidente. Tá? Só no Brasil nós temos mais de 60 mil mortes de trânsito todos os anos. Isso é uma pandemia de morte provocada pelo consumo excessivo de álcool. Grande parte dessas pessoas são abstêmias, né? E morrem por conta de irresponsáveis. Tá? Então, a pessoa ela quer fazer isso, faça, mas em casa, mas ir numa pizzaria, ficar ali bebendo, depois ela vai ter que ir para casa, quer dizer, provavelmente ela vai dirigir, né? Então, também ela está infringindo a lei. Está infringindo a lei do amor, porque alguém pode estar ali e achar aquilo ridículo, né? E também pode, né? Enfim, infringir a lei se ela for dirigir, tá? Então, olha, a palavra é clara aqui. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão, mas por causa da bebida também. Não destrua seu irmão, porque em Cristo morreu. Então, quando o Hernando Dias Lopes diz o seguinte, que quando um crente forte comia carne e bebia vinho na presença de um crente fraco, violando sua consciência débil, né, sua consciência frágil, provocando tristeza e escândalo ao seu irmão, ele agia sem amor e sem nenhuma consideração por alguém
muito precioso para Jesus. Alguém por quem Cristo dera a própria vida. Tá? Então, quando a gente age de modo provocativo com os outros, seja com a roupa, tá? Seja com o alimento, vamos pensar agora, tentar explodir um pouquinho mais esse pensamento, né? Ampliar o pensamento. Não destrua o seu irmão por causa da roupa, né? As pessoas têm liberdade de irem na igreja com a roupa que quiserem. Não existe, assim, uma lei, né? Ela precisa estar vestida, tá? Só que quando se veste de um modo sensual, você está sendo motivo de tropeço na vida das pessoas. Isso vale para homem e para mulheres. Homem e mulheres. Amados, isso não é ser legalista, tá? Mas quando se usa roupas que desenham o corpo na igreja, a pessoa que está usando essa roupa está defraudando o outro. E defraudar significa você causar um tipo de excitação no outro que você depois não vai poder realizar aquilo. Você está entendendo? Então, ter cuidado com a roupa, assim, isso vale tanto para homens quanto para mulheres. Para os dois sexos aqui. Falamos em comida, falamos em bebida, mas também tem a questão do vestuário. Né? Isso é muito sério. Né? Vamos lembrar que o homem é muito visual. A mulher também é visual, mas o homem é muito mais visual. Né? E aí se coloca a pedra de tropeço. E alguém fala assim, mas o pecado está nos seus olhos. O pecado está nos seus olhos. Gente, a palavra diz para não defraudar. Não defraudar. Certo? As pessoas vão olhar. Não tem como ficar controlando. É um flash de olhar e isso já gera um gatilho mental e que pode levar a pessoa a ter pensamentos lascivos, né? Você imagina uma pessoa que era viciada em pornografia, né? Nós temos muita restrição em relação à bebida com pessoas que eram viciadas na bebida. E aquele que era viciado em pornografia, viciado em nudez, né? Então, é uma coisa para a gente pensar. Eu não quero ser legalista aqui, pelo amor de Deus, não quero. Mas é um assunto que a gente precisa tratar, tá certo? Precisamos considerar isso também. Nessa mesma linha de pensamento, John Stott argumenta: se Cristo o amou a ponto de morrer por ele, por que não podemos amá-lo o suficiente para controlar-nos, evitando magoar a sua consciência? Se Cristo se sacrificou por seu bem-estar, que direito temos nós de prejudicá-lo? Se Cristo morreu para salvá-lo, não nos importa vê-lo destruído? Quer dizer, essa interrogação, quer dizer, para mim tanto faz se ele vai ser destruído? É meu irmão na fé. É meu irmão. Então eu preciso zelar pela vida dele. Verso 16 em diante. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Há alimentos, sim, que são puros, né? Mas em determinadas ocasiões devem ser evitados a fim de evitar maledicência do mais fraco. Deve evitar. Porque o outro vai acabar me maldizendo, falando mal de mim, por causa do meu comportamento alimentar. Olha só. A razão que Paulo expõe aqui é muito simples, por causa do reino de Deus. Então, por causa do reino de Deus, eu vou deixar de fazer tal coisa. Isso exige muita maturidade. E aí entra aquilo que Jesus fez. Que o maior no reino seja aquele que serve e não que é servido. Muitas vezes eu fico impondo a minha regra de moral e de conduta porque eu quero ser servido. Mas muitas vezes eu preciso abrir mão
de coisas que são verdadeiras pérolas da teologia importantes, que são secundárias, que não vão influenciar na salvação, mas eu preciso abrir mão disso por amor ao outro, para servir a pessoa. Então, esse reino não consiste em comida nem bebida, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não é possível, amados, ter alegria e paz em um ambiente de contendas por causa de alimento e bebida. Não tem como. Alguém precisa ceder. Tem que ter um adulto na história que diz, calma lá, então tá bom. Então, se o problema é comida ou bebida, então tá certo, não vamos mais comer isso. Não vamos mais fazer dessa forma. Alguém tem que ser maduro. Porque um dia aquela pessoa que se apegava na questão alimentar, ela vai amadurecer também. E enquanto isso não acontecer, ao menos ela vai ter um irmão agradável do seu lado. O cristão fraco que queria agradar a Deus por meio de uma vida de privações na área alimentar, esse também precisava aprender que o reino de Deus não consiste em comida ou bebida. Olha só o que diz o texto. O reino de Deus não é comida e não é bebida. Para o forte, não é comida, não é bebida. Então, não tem problema eu me abster de comida, de bebida, não tem problema, porque o reino de Deus não é isso. Agora, a pessoa que andava tendo regras alimentares como um princípio para agradar a Deus, ela também precisava aprender que o reino de Deus não é comida e não é bebida. E essa palavra foi lida nas igrejas na época. E esse irmão fraco também escutou isso. Enquanto ele ficasse criando problema com os demais que comiam ou bebiam, a paz e a alegria seriam ausentes. Sobre os crentes fracos, o Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: quando o crente fraco supervaloriza a dieta alimentar, pensando que abster-se de certos alimentos o torna mais aceitável a Deus, ele comete um grande equívoco, uma vez que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, enquanto que ele ficar ali com suas regras, a igreja não vai desfrutar de paz e alegria. Viver um cristianismo legalista é inverter as prioridades, é colocar as coisas de ponta cabeça, é deixar de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Jesus vai falar isso. Quando ele vê aquela multidão faminta, ele diz, olha, o reino de Deus não é comida e não é bebida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E as demais coisas, os alimentos e tudo isso vai ser acrescentado a vocês. Então, significa que ambos os grupos, forte e fraco, os que comem e os que não comem, deviam compreender essa questão e não ficar criando dificuldades mútuas, que apenas dificultavam o ambiente tranquilo. Irmãos, nós não estamos falando aqui de pecados que são evidentes. Os pecados que são evidentes, eles precisam ser cobrados. Tá? E a pessoa que peca, ela precisa ser advertida, de acordo com Mateus 18. Tá? Se você vê um irmão em pecado, vai e converse com ele. Se ele se arrepender, você ganha um irmão. Tá? Aqui nós estamos falando de comida e bebida. Coisas que são de segunda importância para a teologia, para os fortes, mas coisas que são primárias para os fracos. Então, nós não podemos usar esse texto para dizer, olha, eu peco do jeito que eu quiser porque ninguém pode me julgar. Tomar muito cuidado, né? Vamos entender o texto dentro do seu contexto. Então, sempre que o crente forte insiste em usar a sua liberdade para comer o que quiser, nem que seja às expensas ou ao prejuízo, ou às custas do bem-estar do fraco, essa pessoa está incorrendo em grave falha de desproporção. Está superestimando a importância da comida, coisa que é trivial, e subestimando a importância do reino, que é central. O que é mais importante? É o reino de Deus. Então, tá. Então, já que eu estou escandalizando algumas pessoas com o modo como eu como, então eu não vou mais comer a partir de hoje tal coisa. É isso que Paulo está dizendo. Essa pessoa está sendo madura.
ela está valorizando o que Cristo fez na vida daquelas pessoas. Um dia essas pessoas vão amadurecer, mas até lá eu vou me conter. Os versos 19 e 20. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Ele fala num esforço. Deus não vai fazer aquilo que cabe a nós fazer. E cabe a nós promover a paz. Cabe a você e a mim sermos agentes de paz onde estamos vivendo. Porque Paulo diz, não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçar. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. A salvação é gratuita para todos nós, mas a vida como crente, essa vai exigir esforço. Inclusive atitudes que promovam a paz e edificação mútua. Eu imagino que para vocês estar nessa manhã aqui, para alguns é mais esforço, porque vão dormir mais tarde, estão ali com o seu tempo da família. Então, estar aqui é um esforço. Para algumas pessoas, ler a Bíblia é um esforço. Eu poderia fazer outra coisa, ver um filme, ouvir uma música, sair por aí, mas eu vou me esforçar. Manter um certo controle sobre as coisas que são ditas é um esforço. Irmãos, eu sei o quanto isso é esforço, porque eu preciso me controlar muito para não falar certas coisas. Sobretudo quando eu não concordo do ponto de vista teológico. Mas, às vezes, para não ferir, eu preciso moderar as palavras. E, no meu caso, é algo que eu estou aprendendo ainda. O verso 20, sem dúvida, é dirigido para esses dois grupos. Não destrua a obra de Deus por causa da sua comida, nem pelo comer, nem pelo abster. Então, esse verso 20 é para os dois grupos. Ambos deviam promover essa paz, mas repousava sobre os crentes fortes absterem-se de alimentos que levariam os outros a tropeçarem, né? Então, a responsabilidade maior ainda estava sobre os cristãos fortes. O reino de Deus é mais importante, enquanto os alimentos, embora sejam importantes, são periféricos, de modo que o reino de Deus, que é central, não deve ser destruído por questões periféricas. Como assim o reino de Deus ser destruído? A igreja faz parte do reino de Deus, né? E a igreja, às vezes, ela pode ser destruída. Tantas igrejas já foram destruídas, quebradas, né? É por conta de métodos novos que alguém, em algum momento, inventa, né? E a igreja simplesmente é destruída porque os outros não compram a ideia. Mas será que eu não posso ter a consciência de que se eu implantar certas coisas na igreja, a igreja vai ser destruída? Que visão é essa que certas pessoas têm? De que quando elas implantam aquilo, mais da metade da igreja vai embora ou é expulsa. Hoje falamos sobre comida e bebida, mas a gente pode ampliar essa visão para tantas outras coisas. Então, enquanto os crentes fortes continuassem comendo certos alimentos perto de quem tinha consciência fraca, estariam produzindo contenda ao invés de paz, o escândalo ao invés de edificação. O comentarista Warren Wiersbe diz que o crente forte e o crente fraco precisam crescer, ambos precisam crescer. Segundo ele, o mais forte precisa crescer em amor. Ele precisa aprender a amar mais. E amor significa, nesse caso, abster-se. Enquanto o mais fraco precisa crescer em conhecimento. O mais fraco deve aprender com o mais forte. Porque o mais forte tem mais conhecimento. Só que o mais forte deve amar o mais fraco. E o resultado será a maturidade de ambos grupos para a glória de Deus. Verso 21 diz, é melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer coisa, outra coisa, que leve o seu irmão a cair. Então, aqui Paulo agora ele vai ampliar. Já não se trata mais somente sobre comida e bebida, mas se trata sobre outras coisas. E aí a mente pode viajar, tá?
sempre dentro do campo da moralidade, daquilo que não atrapalha a priori a salvação. Não estamos falando aqui de pecado, tá? Então, Paulo abrange um pouco mais o assunto, sendo possível colocar, além de comida e bebida alcoólica, outras coisas que podem levar um irmão a cair. Aí nós podemos colocar vestes sensuais na igreja, né? Isso pode levar uma pessoa a cair, tá? Pelo menos no coração dela gerar adultério, tá? Jesus fala que olhar com intenção impura, isso já é adultério. Só que muitas vezes a gente facilita para que o outro tenha uma visão impura sobre a gente, né? E aí eu estou defraudando aquela pessoa, tá? A preocupação do apóstolo é que os crentes permaneçam em pé, e essa deve ser a preocupação de todos nós, principalmente dos que se consideram fortes. Essas pessoas devem evitar comer ou beber, ou fazer qualquer outra coisa que pode ser causa de tropeço e levar alguém à queda. Paulo não está se referindo à glutonaria ou bebedice, ou a qualquer coisa ilícita ou imoral, que já são coisas ruins e já são condenáveis. Está lá nos mandamentos. E também está lá no Sermão do Monte. Mas ele está se referindo às coisas que são boas, sim, são boas, e que para o indivíduo não afetará a sua relação com Deus, mas que por causa do amor ao próximo devem ser evitadas, ao menos na frente daquela pessoa. Ah, pastor, quer dizer que então tomar um copo de vinho na sua casa pode? Na sua casa pode. Na sua casa pode, tá? Porque aqui estamos falando sobre não levar o irmão a um escândalo, porque ele viu você tomando um copo de vinho, comendo uma coisa que, pela regra religiosa dele, isso não é legal, tá? Nós estamos falando em embriaguez aqui, tá? O Geoffrey Wilson, citado por Lopes, diz o seguinte: embebedar-se é pecado, ofendendo ou não aos irmãos. Embebedar-se sempre vai ser pecado, ainda que você se embriague na sua casa sozinho. Isso é pecado, tudo bem? Mesmo que você resolver tomar um fogo, um porre, sozinho na sua casa, você está cometendo o pecado de embriaguez, e isso é condenado por Deus. Então, embebedar-se é pecado, ofendendo não os irmãos. Enquanto beber vinho não é errado, exceto se resultar em embriaguez ou levar os outros a pecar. Tá? Pais que têm filhos pequenos em casa, melhor se abster, né? Porque os pais vão ser aí um exemplo para as crianças, né? Para os menores, para os filhos pequenos. Então, tomar muito cuidado com isso. Finalizando os versos 22 e 23, assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, seja qual for o modo de você crer sobre isso, que isso permaneça entre você e Deus. É o seu modo de crer. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Feliz é o homem que não condena se come carne de porco ou bebe um copo de vinho. Feliz é o homem que não se condena. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Então, eu não posso exigir que o outro coma, tá? Porque se ele comer, ou se ele tomar um cálice de vinho, ele vai tomar aquele cálice de vinho porque eu insisti, ele vai estar no coração dele pensando que ele está ofendendo a Deus. E aí sim ele vai estar pecando, porque ele não está fazendo por fé. E aquilo que não provém da fé, de acordo com o que Paulo diz, é pecado. Então, Paulo conclui o capítulo sobre esse assunto. O objetivo dele aqui é que os crentes fortes e fracos vivam de modo coerente com relação às coisas que creem. Essas questões sobre comida e bebida são periféricas, não somente no reino de Deus, mas para a teologia, pois não tem valor para a salvação. Logo, não precisam ser alvo de debates acirrados ou contendas intermináveis. É só se abster e pronto. A advertência é clara.
seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Se eu não me condeno nas coisas legítimas que aprovo, está tudo certo. Aqui não está falando se eu não me condeno sobre coisas pecaminosas que eu aprovo. Não se trata de pecado, mais uma vez. A frase é clara: se eu não me condeno nas coisas legítimas que aprovo, está tudo certo. Por outro lado, se eu tenho dúvida sobre se serei condenado por ter comido algo, já não como pela fé e, nesse caso, cometo pecado por não ter feito por fé. Até aqui, agora eu quero ouvir os seus compartilhamentos. Espero que vocês tenham entendido essa lição. Eu vou aqui, antes de vocês conversarem, eu vou desligar a nossa gravação para vocês terem mais liberdade de poderem falar.